Bem-vindos a mais um podcast Bate-Papo Descontrolado, onde a gente sempre começa num assunto e termina no outro. Isso é para especialmente pessoas com TDAH. Brincadeiras à parte, estamos aqui com a nossa convidada Zenilda Paiva, que é uma mestra em comportamento, empreendedorismo, e ela ajuda as pessoas a fazer transição de carreira. Então, se você está pensando em mudar de uma carreira para outra, porque eu acho que o foco é dinheiro, né, Zenilda? É ganhar dinheiro, sim. né? Então, ela vai te ajudar. Com certeza, assista esse vídeo até o final, que você vai se surpreender com técnicas e exercícios que essa maravilhosa pessoa vai passar. Mas é claro que tudo isso logo depois da vinheta. É isso aí, Zenilda. Te conheci lá no curso maravilhoso, o curso que a gente estava fazendo, lançamento semente do Érico Rocha. Sim, sim. Né? Muito bom. E me conta um pouquinho sobre a sua trajetória, como que você chegou até isso, até aonde você está hoje, como treinadora comportamental. Como que você chegou até aí? Olha, com uma grande história, né? Uma trajetória. Em primeiro lugar, quero agradecer por estar aqui, né? O seu convite. Imagina, eu que Muito agradeço de bom você ter estar aceito. aqui. Sempre bom ter conteúdo e assim valiosos, né? É um lugar maravilhoso, aconchegante, muito bem recebida. E Obrigado. tudo começou, né? Falando de empreendedorismo com né? A minha trajetória, que tem aí altos e baixos, assim como todo empreendedor. Eu falo que empreender é uma arte, né? Concordo. É bem difícil, mas todo empreendedor adora um desafio. E esses desafios, eles precisam ser leves. E na maioria das vezes, para o empreendedor, esse desafio acaba não sendo leve. Por quê? Falando de comportamento, né? Sou Zenilda Paiva, treinadora comportamental. E minha chegada até aqui foi através dos altos e baixos que eu tive na minha carreira profissional. Eu sempre empreendi. Foram 25 anos empreendendo na área de beleza. Só que eu passava pela trajetória de crescer e algo acontecia, chegava em algum momento da vida que algo acontecia e eu voltava a estaca zero. Então, assim, ganhava dinheiro, conseguia uma posição, mas ali algo acontecia e... Esse algo que acontecia, você acredita que seria uma crença limitante sua? Seria isso? Sim, era pelo meu padrão comportamental, né? Eu estava lá identificada com a minha personalidade, uma personalidade que, sim, era de empreender, porém, Autossabotadora. Isso, autossabotadora, né? E os processos que eu passei foram emocionais. Então, eu tive 3 processos emocionais, 3 depressão, mas em 2019, em um desses processos, eu cheguei a querer cometer suicídio, né? A chegar ao ponto de desistir até de viver. Então, foi um processo de muita vergonha, humilhação. E ali, eu decidi que eu teria que descobrir o porquê eu passava por aquilo. Porque toda a minha determinação, toda a minha vontade de crescer, toda a força de empreender, né? Eu realizadora, já deu para perceber, né? Sim, aquela muito. que vai lá e realiza mesmo o que precisa ser feito. Só que eu cansava. E eu digo que quando eu chegava ao patamar de eu estar bem financeiramente, eu caía emocionalmente porque eu cansava. Eu fazia tudo, né? Controlava tudo. Chegou um ponto em 2019 que eu tinha uma empresa com 11 colaboradores, mas eu estava ali, sabe, trabalhando praticamente para os 11 e eu não deixava as pessoas fazerem o trabalho delas, né? Eu não confiava. Enfim, controlava muito. E nesse processo que eu passei ali em 2019, que eu decidi, né, dia 12 de junho de 2019, às 21 horas, eu decidi que tiraria a minha vida. E eu fui para a sacada do meu spa e eu decidi que me jogava, queria me jogar. Só que antes de eu chegar até a sacada,
eu fui conduzida, né? Fui jogada ao chão, chorando. E ali eu tive, assim, um processo como se fosse uma iluminação, que foi uma iluminação, uma mudança de consciência naquele momento. E eu comecei a brigar com Deus. Eu falei, eu vou brigar com Deus. Espera aí, eu vou para o inferno, né? Eu sou de uma família muito católica. E aí eu acreditava que se eu fosse me suicidasse, eu iria para o inferno. Eu falei, então eu vou para o inferno, mas eu vou ter uma conversa com Deus. E naquele momento eu comecei a falar tudo que acontecia na minha vida, tudo que eu já tinha passado, todos os processos, tudo que eu já tinha evoluído, toda a minha evolução, todos os problemas, os desafios. E naquele momento eu tive essa mudança de consciência e eu falei, peraí, se eu conseguir passar por tudo isso e chegar até aqui, significa que eu posso passar por esse processo também. Porém, eu preciso descobrir o que está acontecendo, que está me deixando nesse estado, que toda vez, né, nesse ciclo repetitivo. E foi ali que eu comecei a buscar autoconhecimento. Então, foi ali a mudança, a virada para o autoconhecimento. Essa foi a virada de chave, então. A virada de chave para mim. Fui para o YouTube buscar vídeos, né? Na época, ainda a minha consciência era de que eu não tinha dinheiro para investir em autoconhecimento, em mentoria, né? Ainda a minha consciência ainda estava muito pequena com relação a isso. Eu fui para o YouTube e comecei a assistir vídeo, e aí me deparei com um mentor, né, que é o meu mentor, e comecei a ver os vídeos dele e fiz o que todo empreendedor faz, busca mudar o financeiro, né, porque como eu estava endividada, com muita vergonha, eu preciso mudar a minha vida financeira, então eu busquei mentoria voltada para finança. E ali, meu professor fui fazendo mentorias e autoconhecimento, lendo muito livros, mudando, nessa mudança de consciência, eu me reergui financeiramente novamente, né? Só que quando eu estava bem financeiramente, eu percebi que mais uma vez eu estava me sabotando. Eu estava fazendo o autoconhecimento, mas... Como que era esse processo de sabotagem? Como que você se sentia quando você chegava aonde você queria? Cansada. Cansada, ali parece que começavam a acontecer problemas e esses problemas eram relacionados a problemas com pessoas, né, com a equipe de trabalho e também o financeiro. Você falou que era da área de saúde, da área de beleza. O que era? Um salão? Tinha um spa, salão, massoterapia, tinha tudo nesse spa. Você que montava e colocava as pessoas para poder... Tinha o meu spa. Certo. Isso, e eu tinha as pessoas que trabalhavam para mim. Então, assim, não era... E você mesmo, o que você faz? A sua profissão dentro do salão? O que você... Lá no salão, além de empreender, né, de ser a dona do salão, eu comecei como manicure, quando eu tinha 22 anos. Presta atenção, hein, pessoal. E foram 25 anos empreendendo. Comecei como manicure e fui até ser a massoterapeuta e dona do spa. Então, foi uma trajetória de 25 anos. Falar em transição de carreira, eu entendo muito bem disso aí, porque eu vivi esse processo na minha vida. Eu comecei como manicure, fui num salão, eu trabalhei 4 meses da minha vida só de CLT, carteira assinada. E nesses 4 meses que eu trabalhei de carteira assinada, eu decidi ali que eu iria empreender. Que eu tinha um perfil de empreender. E eu fui num salão para fazer a minha unha, que eu queria aprender. A manicure fez a minha unha, eu falei, agora no outro sábado eu volto para fazer a unha da mão. E a partir dali eu já comecei, fui para o sítio, que minha família morava no sítio na época, né? E aí eu fui para o sítio, cheguei lá, falei, eu sou manicure, vamos fazer unha. E comecei a fazer a unha de todo mundo lá no sítio. E é até interessante, porque as pessoas elas têm que começar assim.
Sim, observando e treinando. Nada melhor do que você aprender alguma coisa do que você fazer, sim. né? Na teoria, é como se você entrasse num restaurante e tentasse matar a fome só lendo o cardápio. Eu penso assim também. Com os meus alunos, eu falo isso. Falo, gente, para vocês aprenderem, vocês têm que fazer é meter a mão na massa. Tipo, vai surgir dúvidas. É claro, vocês não são expert, não são experientes. Mas para ser, você precisa de trajetória, precisa fazer, Olha, meter a mão na massa. Vai surgir as dúvidas quando vocês estiverem trabalhando com isso. Ah, mas eu não consigo agora. Autossabotagem, correto? correto. Nada melhor que falar com uma pessoa que entende disso, né? As crenças limitantes. Ó, Sim, eu não vou porque sempre vou. Tá bom, você sempre arruma uma desculpa? Então, desculpa, você vai ser fracassado o tempo todo. Você tem que começar com as ferramentas que você tem. Se você for esperar ficar tudo perfeito, existe alguma coisa perfeita? não, Então não. você não vai começar nunca. Existe decisão, né? Exato. Existe tomar uma decisão. E essas decisões aí, né? O ouvinte pode falar, mas eu tomo decisão, eu vou e não dá certo. É aí que entra a gente tomar a decisão, mas também olhar para como nós estamos, né? Como está o nosso padrão comportamental, que todo esse processo, toda essa Zenilda empreendedora, essa Zenilda que ia para cima, essa Zenilda que fazia acontecer, que foi lá, aprendeu ser manicure e fiz, né, manicure, dali fiz curso de cabeleireira, fiz curso de fazer coxinha para vender também, já costureira, fiz várias coisas, mas eu gostei da área de beleza e eu segui com a área de beleza. Saí de Rondônia, isso tudo foi em Rondônia, né? Eu tenho assim uma trajetória de mudanças também. Saí de Rondônia, fui para o Espírito Santo em 2005 com os meus filhos pequenos. Cheguei lá no Espírito Santo, não conhecia a cidade, não conhecia ninguém. Bati na porta, de porta em porta, assim, né, de algumas casas. É claro que tinha possibilidade de ser clientes minhas de manicure. E ali eu comecei a oferecer o meu serviço de graça. Em 15 dias, que aí deu o processo de 30 dias que eu estava no Espírito Santo, foi 15 dias de trabalho gratuito. Nesse final de 15 dias, eu já estava com a minha clientela formada. E ali eu comecei a atender nas casas e fazendo unha, pagando meu curso de massoterapeuta, né? Que eu fui fazer massagem modeladora, que aí já comecei a fazer unha e massagem, e depois curso de depilação e curso de sobrancelha. E fui fazendo cursos, mas e trabalhando. Atendia nas casas, depois comecei a atender no quarto da casa onde eu morava. Depois eu mudei para uma casa maior e deixei à frente da casa para atender cliente. Mas mesmo assim, eu pegava a minha bicicleta e ia atender as minhas clientes a domicílio. É que era a unha, fazendo unha, foi que eu cheguei até a ter o meu salão de beleza, o meu espaço de estética. Foi fazendo unha. Perfeito. A nossa trajetória, olha esse lance de energia como que é engraçado, né? A nossa trajetória foi basicamente a mesma. Eu pegava a cadeira de quick massage, passava da onde eu morava, tinha uma avenida muito famosa, e eu passava oferecendo para as pessoas das lojas. Tá cansado de ficar em pé? Vamos experimentar uma massagem? Faz aqui comigo. Se você gostar, você paga. Se não gostar, você não paga. É o que eu fazia. Aí eu comecei a ficar conhecido. E hoje estou aqui em outra cidade e também conhecido, mas com o mesmo comportamento que me levou até onde eu estou hoje. Sim. Não estou aonde eu queria ainda, né? Porque eu queria estar com uma emissora de TV, queria, né, só ficar mandando e as pessoas trabalhando para mim. Não, estou brincando. Eu sou muito de meter a mão na massa também, mas a nossa trajetória foi basicamente a mesma. Fiz muito trabalho gratuito para as pessoas conhecerem quem é Eurico Merhori. Olha que interessante. Para conhecer quem é Eurico Merhori e, consequentemente, começar a se tratar comigo. Hoje eu sou especialista em dor, coluna, tá? Dá uma olhada lá no meu perfil. Eurico Merhori, Fluir da Vida Oficial. Esse é o nosso podcast Bate-Papo Descontrolado, mas pode dar uma olhada lá no meu perfil no Instagram. Tem um catálogo perfeito. E também no seu Instagram, como é que tá o seu Instagram? Meu Instagram hoje é Zenilda Paiva Oficial, né? Meu Instagram. E é voltado para o treinamento comportamental, que é o que? Eu tenho o método Rara,
para ajudar pessoas aí que quer passar por esse processo de mudança de profissão, né? Ou fazer uma transição de carreira, mas tem aquele medo. Ai, será que vai dar certo? Será que é o momento? O momento é aquele que você decide, né? E eu tô aqui para ajudar o quê? A se conhecer quem é em personalidade, né? Que é o que eu quero falar aqui hoje sobre descobrir a personalidade da Zenilda. Foi maravilhoso. Eu tenho uma personalidade que eu amo e não existe personalidade ruim ou personalidade, mas não existe isso. E sim aquela que te leva ao sucesso e a que te puxa para o fracasso, Isso, né? existe a gente conhecer a nossa personalidade, conhecer se estamos identificados com ela, com o padrão da personalidade, né? Com a sombra, o ego da personalidade, e conhecer as virtudes dessa personalidade. E fazer essa harmonia, né? De qual é a virtude da minha personalidade. O que eu posso trazer para o meu trabalho, para a minha vida profissional, da minha personalidade em virtude. Isso é a essência de quem somos, né? @Zenilda Paiva. Não esqueçam de segui-la lá no Instagram. Tem bastante dica lá de personalidade? Então, eu faço live todos os dias. Olha aí, pessoal. Vai Às estar 12 perdendo. horas. Às 12 horas eu tenho. Estou agora num processo. Parei uns dias, mas me comprometendo aqui, ó. Todos os dias, live às 12 horas. Live às 12 horas lá no perfil do Instagram, Zenilda Paiva. Então não percam. É meio-dia, né? Às 12, meio-dia. De Aí segunda dá pra a comer sexta. assistindo as lives dessa mulher maravilhosa e aprendendo alguma coisa, né? Agora vamos entrar um pouquinho sobre a personalidade. Existem quantos tipos de personalidade? Então, existem 9 padrões comportamentais, que é o que eu trabalho, né, no método, os 9 padrões São padrões comportamentais. Isso, certo. padrões comportamentais. E esses 9 padrões comportamentais divididos em tríade, né? Em uma tríade do mental, emocional e o físico. Uau! Sim. Me fala um pouquinho então sobre a sua personalidade. O que você identificou? E essa personalidade, ela é mutável? Você consegue mudar? Não, a gente não muda quem nós somos. personalidade, não. Não, a gente não muda a nossa personalidade, mas nós conseguimos harmonizar quem nós somos em essência. Isso é através do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Se autoconhecendo, a gente consegue entender. Que né? isso é através desse método Hara. Isso, através do método Hara. É o Hara de raridade? Ou porque eu conheço um Hara que eu trabalho com terapias japonesas orientais, japonesas e chinesas. O Hara, ele é energia vital que fica no umbigo. É o Hara desse ou de raridade? Não, então, o Hara que eu coloquei é uma identidade rara, que é o quê? De Uma raridade, pessoa que passa, é um processo de 4 passos. então. Uma pessoa que passa pela responsabilidade, que é assumir quem ela é, se conhecer, responsabilidade, só consegue começar esse processo quando a gente assume essa responsabilidade. Eu quero conhecer quem eu de fato sou. Eu lembro que quando o meu mentor falou para mim, Zenilda, você é 100% responsável por tudo que está acontecendo na sua vida. Perfeito. Consciente. Não, mas eu, na época, eu falei, como assim? Eu não quero. A gente sempre. Eu sei, a gente sempre aprende a jogar responsabilidade nos outros, a culpa, né, do que acontece, ou até mesmo no capeta, viu? Jogar a culpa lá. Isso tem aí. que ter alguém pra culpar, né? E Menos a gente. Eu falava assim, mas como? E eu chorava no dia dessa mentoria, né? Que foi uma mentoria que eu fiz. Falava, mas como assim, professor? Você é 100% responsável por tudo que está acontecendo. E aí ele falou, você precisa ter consciência dos seus atos, de quem você é em personalidade, e entender quando você está identificada com o seu padrão de personalidade e quem você é em essência. E aí você precisa ativar as virtudes, e isso é um processo. E foi aí que eu comecei a entender que eu precisava ter 100% de responsabilidade por tudo que estava acontecendo comigo. E aí eu coloquei o nome no método, né, voltando ao método, o método Hara é responsabilidade. O segundo, aceitação, que é o segundo processo do método, né? Aceitação. E o que é aceitação? É aceitar
quem nós somos e o que está acontecendo à nossa volta. Porque o maior problema, né, o maior desafio hoje do empreendedor é quando ele olha para toda aquela bagunça, né, às vezes financeira, às vezes até de qualidade de vida mesmo, olha para a vida e fala, eu não estou feliz com essa vida, e ela não consegue aceitar que aquele momento ali, ele pode ser mudado, mas para passar por um outro passo, preciso aceitar. Isso é uma neutralização, eu preciso se neutralizar. E por que eu falo, Eurico, neutralizar? Porque quando a gente está vivendo esse processo, falo por experiência, né? Que a gente decide mudar, o mundo parece que vira contra nós. As pessoas não entendem, a família não entende. As mudanças que acontecem, né? Sim, não, sim. Ninguém entende. Quando você Tá todo mundo acostumado com aquilo. Quando você começa a mudar, é um baque muito grande nas pessoas. Isso, e as pessoas que amam começam a te aconselhar a você voltar a ser o que era antes. Exatamente. E é esse o momento que você precisa ter uma decisão. Ou você assume a responsabilidade e se neutraliza para aquele momento, neutralizar e dizer, não importa o que está acontecendo, eu decidi, vou fazer essa mudança na minha vida. Quando eu falo da mudança na minha vida, o empreendedor, para ele ter sucesso, precisa mudar. Eu falo, para mudar, né? Precisa desconstruir aquela crença, é o que eu falo para todo mundo. Você começa a desconstruir. Aí vem pessoas com muitas objeções, fala, você está mudando, e começa a querer construir aquilo que você está desconstruindo. Cara, isso é horrível. Sim. Qual a dica que você dá para quando as pessoas, principalmente as pessoas que estão perto de você, tenta reconstruir aquilo que você está desconstruindo? Qual a dica que você dá agora? A primeira dica é não entrar em conflito. Não entre em conflito porque as pessoas que vêm, né, dar essa dica, elas fazem isso por amor. Porque elas também estão identificadas com um padrão comportamental. Que bonito. Então, elas têm uma história também. E essa mudança que você está fazendo é você que decidiu. Essa pessoa que está do seu lado, ela ainda não está vivendo o momento dela. Então, ela está querendo te ajudar por amor. Então, a primeira dica é neutraliza. Segundo módulo, que é o que eu ensino lá. Como fazer essa neutralização. E aí eu tenho técnicas, né? Além de orientação, as técnicas de como fazer essa neutralização. Passa só uma técnica. Então, uma só. Vou dar uma dica aqui. Começa com o quê? Voltar-se ao centro. Centro de quem nós somos. Que começa com a respiração. Já sei, isso daí é tocar o foda-se, viu, gente? É a primeira técnica. Entra por aqui, sai por aqui. Isso. Mas só consegue fazer isso, Eurico, quem realmente está decidido, né? E precisa de uma ajuda. Porque eu consegui fazer porque eu tinha ajuda do meu mentor. Então, assim, e por mais que o meu mentor me ajudava você ali... Você precisa criar defesas, né? Porque a Isso. primeira técnica do pessoal para te puxar de volta para onde você estava é utilizar do emocional. Né? Fazer chantagens emocionais, porque elas querem que você volte a ser aquela pessoa que você era lá atrás. Porque isso agradava a elas. Você era uma pessoa, por exemplo, dizia sim para tudo. Né? Isso. Fazer. Não fizeram, então eu vou lá e vou fazer. Aí você vai tentar se entender o porquê que você dizia sim a tudo. Aí você vai fazer uma autorreflexão, né? Eu não sei, isso daí nesse seu método é através de questionários? Eu tenho lá, né, as aulas, o questionário, mas é mesmo a pessoa preenchendo ali o questionário da vida dela mesmo. Ela vai precisar olhar para ela de qualquer maneira, vai precisar se conhecer. Para não cair nas armadilhas, isso, né? mas é um conhecer leve, é sem aquela história assim, porque as pessoas têm medo às vezes de falar assim, mas eu preciso encarar os meus bloqueios. Tá, mas de que jeito?
leve. É só ter a coragem, né, de falar, eu quero me conhecer e conhecer a nossa personalidade. Eu falo que no método eu deixo ficar mais leve e até descontraído. Porque quando você descobre, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui, um perfeccionista. Aquele perfeccionista, Geralmente são os virginianos. Eu corro. aquele empreendedor perfeccionista. Hoje a gente está vivendo um momento digital, né? A pessoa fica, não tô pronta, não vou, ainda não é o momento. Ai, mas eu preciso me preparar mais. E aí, esse perfeccionismo, ele vai atrapalhar a pessoa. Só que, lá no método, eu ensino o quê? O perfeccionista, ele é uma pessoa responsável. Entende? Então, assim, por mais que você é empreendedor e vai fazer um negócio, você falou, eu corro do perfeccionista. Mas e você, como uma pessoa perfeccionista, trabalhando com você ali nos bastidores? É ótimo, desde que você conheça as personalidades, que você entenda que ela é perfeccionista, mas é a personalidade dela. Mas o perfeccionista, em virtude, quando ele está em harmonia com a essência, né? E ele está vivendo a virtude dele, é uma pessoa muito responsável. Então, assim, é entrar no meio termo, é sair do perfeccionismo, entrar ali, eu sou responsável. Eu vou fazer com responsabilidade e é isso aqui, tá ótimo. E aí a pessoa consegue evoluir. Bom, desde que você não invada o mapa de outra pessoa, né? Você pode ser perfeccionista. Você não exija do outro também. Cada um tem uma maneira de pensar. Mas eu falo que quando a pessoa entra em harmonia com a essência, quem está em essência, Eurico, consegue, que também é uma coisa que eu ensino no método, né? Que a gente não só tem uma personalidade, né? A gente tem uma personalidade no mental. Tem a dominadora, né? Tem a personalidade predominante, que eu falo, né? Na RBP. Que é a dominadora. E temos uma personalidade no mental, a forma que nós pensamos. Temos uma personalidade no emocional e uma personalidade no físico, que é no instinto. Então, assim, por mais que a pessoa fale, eu conheço a minha personalidade, eu sou assim, então eu vou me posicionar de uma forma que eu vou equilibrar essa personalidade predominante. Tá, mas se o perfeccionista é uma personalidade de instintivo, né? Perfeccionista é no instinto. Mas se esse perfeccionista, como ele se emociona? Se emocionalmente ele é uma pessoa que tem uma personalidade lá daquela pessoa. Os perfeccionistas são frios. E aí então, se ele pode ser frio, mas se ele instintivamente, né, no instinto, ele é frio. Mas se ele é uma pessoa mais social, né, ele é uma pessoa que olha o todo. Tá em equilíbrio. Aí, perfeito. Então, depende desse perfeito, porque se ele é social, se ele é uma pessoa mais social, ele convive com pessoas, vai ter problema de perfeccionismo com todas as pessoas. Se ele é uma pessoa perfeccionista, eu falo isso porque no meu método eu identifico tudo isso, tá? O perfil predominante, o perfil mental, emocional da mesma pessoa, isso bem detalhado em porcentagem, tá? Eu entrego em porcentagem para a pessoa. E também se ela é um instinto sexual, que é aquela pessoa, aquele perfeccionista sexual, é aquele que vai querer ter o corpo perfeito. Sim. O social vai querer mudar o mundo. Né? O preservacional vai querer controlar as pessoas que ele ama. Perfeito. Então, o que eu entrego no método é essa diagnóstico. Gente, eu tô chocado. Ela entende de comportamento. É uma diagnóstico Você, completa. por um acaso, é treinadora comportamental? Sim, treinadora. Tá explicado, gente. Caramba, entende tudo, mulher. Você tá doido, rapaz. Tô aprendendo muito aqui. E aí, essa diferença que precisa saber. Porque o mesmo perfeccionista, ele tem atitudes diferentes, porque vai depender se ele e ainda tem, se ele é mais pro lado da razão ou lado da emoção. E aí muda também. Entendeu? Então, assim, no método Rara, como eu estava falando, eu entrego esse diagnóstico bem detalhado em porcentagem, tá?
Perfeito. E aí, voltando ao exemplo, continuando com o exemplo, né? Esse perfeccionista, se emocionalmente ele é um perfil, tem um perfil aí, o T3, que é um executor, uma pessoa que trabalha muito, imagina, vai trabalhar demais e vai querer resolver tudo, vai virar um controlador no trabalho, né? Esse empreendedor vai ser um empreendedor que controla tudo. Funcionário vai ser difícil para lidar com essa pessoa, parceiro de trabalho também vai ser difícil lidar, porque a emoção que ela tem é o quê? Ela precisa ir lá e fazer, porque ninguém faz igual. Já viu isso? De Pessoas muito. que falam assim, se não for eu, ninguém vai fazer. Exato. E acaba sobrecarregando, né? Sobrecarrega. E aí, e se essa pessoa aí, vamos trazer ela, esse mesmo perfeccionista, né? Você emocional. fala muito de perfeccionismo. O seu perfil era esse? Não, não. É porque, como eu trabalho com um empreendedor, é muito isso. É muito esse perfil. Nas análises que eu faço, é muitas pessoas no instinto, né? É perfeccionista, né? Ou é um outro perfil T8 também, que para empreendedor, né? É uma pessoa Gente, eu não entendo nada de comportamento, eu tô começando a aprender agora. Mas quando eu apontei para ela sobre o perfeccionismo, porque é coisa que ela tá falando muito, e ela me falou um não, aí a gente já sabe que sim, porque a voz dela ficou vacilante um pouco mais baixa. Vocês perceberam? Eu tô brincando, viu, Zenilda? Eu tô brincando. Sim. É porque brincadeira. quando a gente aprende... Eu não entendo nada disso. O segredo é aprender a oscilar em todas as personalidades. Perfeito. Entendeu? Aprender... Porque nós temos em nós Sem dúvida. as personalidades todas. E isso vai depender do que está acontecendo, igual agora, né? Depende do que a gente está passando, da emoção que a gente já muda de personalidade. Exato. Isso é normal. Dependendo do caso, o que a gente está fazendo, isso. ou quem a gente quer impressionar, pô, isso daí é uma motivação maravilhosa, viu, gente? Usem esse comportamento. Olha eu falando. Sim, mas aí tem o T8, que é um perfil de um empreendedor, né? De um líder, na verdade. É o perfil do líder, né? Que é o T8, ele gosta de desafio. E aí, esse sou eu sou no físico, né? No instinto, eu sou um T8. Desafio. Então, por isso Mas você sempre foi assim ou você é assim agora? Você moldou? Era o meu problema do passado, que no instinto eu era desafiadora. Então, quando as pessoas falavam para mim assim, o que mais te impulsiona? Eu, desafios. E eu falava aquilo de boca cheia. E foi isso a minha vida toda. Desafios, desafios, desafios. Só que os desafios que eu passava, identificada com a minha personalidade, era de que eu precisava resolver problemas. Então, isso acabava vindo para mim... Você chegou a ver um vídeo que eu postei de brincadeira, tá? Eu e meu filho. Até postei, tá lá, tá no Instagram e também tá no TikTok, onde eu tenho a maioria dos meus seguidores. Essa personalidade, de uma maneira muito antiga, a gente chama de colérica. Sim. É essa personalidade que você tá falando. Colérica. Colérica. Que vai lá e bateu, levou. Né? Isso aí. Então, imagina o líder. Gosta de desafios, é o líder nato, né? Sim, mas esse líder, né? Se você... imagina você aí no seu estúdio de televisão, lá, com essa personalidade aí de líder. Você vai afastar as pessoas. Vai afastar. Você vai botar as pessoas para correr. E por incrível que pareça, essa pessoa, ela é desafiadora, então ela vai buscar um novo trabalho, ela recomeça tudo de novo. Isso aí. Então, entender isso e trazer, né, a essência... trazer isso para a essência que nós temos, né, que nós somos essência, trazer isso em virtude, ele tem a virtude da inocência, o mesmo desafiador. Eu acredito, acho que todos, né, têm essa virtude da inocência, Sim. Porque todos enxergam através dos próprios filtros. Sim. Então, do jeito que você enxerga o mundo, você acha que as pessoas enxergam assim também. Né? E então, exigem delas que sejam assim, isso universalmente, né, falando. Sim, sim. E aí o que eu ensino no método é esse líder trazer mais inocência para a vida dele, ver a vida com mais inocência, porque aí ele sai daquele controle e começa a compreender
né? Assim como todas as personalidades. Quando a gente começa a compreender que o outro é diferente da gente, para de julgar, chamado julgamento, é muito julgar o Perfeito. outro, né? Porque a lente, como você falou, a gente tem uma lente para ver o Aham. mundo. E essa lente, ela vem da nossa personalidade, né? Das histórias que foram acontecendo. Mas aí é muito muito Continua interativo, falando. muito gostoso trabalhar com essas personalidades, fazer essa harmonia comportamental, fazer essa harmonia da personalidade, porque a gente muda o nosso comportamento. Quando mudamos o nosso comportamento com as pessoas, até mesmo o nosso comportamento com a nossa empresa, com a forma que a gente vê a vida, a gente começa aí. Isso é autoconhecimento, isso é desenvolver. Então, quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, começa aí, começa de dentro para fora. E para isso é preciso de uma abertura. E aí, no método, quando você passa por esse processo de aceitação, neutraliza tudo, precisa fazer uma ressignificação. Porque senão o que acontece? Quando o mentor deixa a mão, porque o mentor é aquele que pega na mão, né, e vai acompanhando ali. Mas quando o mentor deixar, e aí a pessoa vai voltar às mesmas emoções, a mesma visão de vida. E ressignificar tudo isso é olhar para todas as histórias que trouxe, que formou essa personalidade, né? O que aconteceu lá na infância? O que aconteceu ao longo da vida? Quais foram os problemas? E até mesmo os problemas que está vivendo agora. E aí é ressignificar isso o quê? É um auto-perdão, né? É parar essa cobrança, porque muitas vezes a pessoa quer mudar, fazer uma transição de carreira, mas ela fala assim, se eu fizer uma transição de carreira, como é que eu vou fazer isso? Ela fica agarrada no negócio que ela tem, que às vezes não está dando certo, ou de alguma forma não é nem ela não é aquele lugar, ela não tem aquele perfil para estar naquele negócio. Ela tem, às vezes, um propósito de vida para estar fazendo algo que vem lá do coração, né? A gente vê hoje muito pessoas que têm vontade de ajudar as pessoas, terapeutas, né? E aí começam a fazer algumas coisas ajudando a pessoa, mas não tem coragem de abraçar essa causa e dizer, eu vou trazer isso para um negócio, vou executar isso como um negócio, vou ser um terapeuta de verdade, vou ajudar a pessoa. Por quê? Porque ela fica assim, eu tenho meu negócio, meu salário, meu emprego, ou tenho a minha empresa. Então, assim, eu vou fazer terapia porque eu quero ajudar as pessoas. Mas ela não assume isso como um negócio para ela. A crença aí, Nico, ou ela tem uma crença de que ela precisa ajudar as pessoas, que isso também é um grande problema. Muito né? grande. E as pessoas às vezes ficam assim, se eu cobrar, eu não estou ajudando, né? Aham. E não tem nada a ver. A pessoa Não. pode executar, ser esse terapeuta e como um negócio, ajudar as pessoas do mesmo jeito, que a partir do momento que você entrega um resultado para uma pessoa, né? Você faz uma entrega, um trabalho que você realmente muda a vida da pessoa, ela vai te pagar isso. O pagamento, ele é o seu sustento. E quem não entende isso também é um problema do perfil comportamental. E aí é uma crença lá da infância que, de alguma forma, ela aí Alguém vai incutiu na sua cabeça de que você tem que fazer o bem, não olhar Isso. quem, sim, Aí... e não cobrar por aquilo porque você é uma pessoa boa. Boa. Sim, Aí entendo. entra pro T2, que é um perfil que está no emocional, né? O T2, que é aquela pessoa que, no fundo, ele é um orgulhoso, né? Quer ajudar a todo mundo, mas, na verdade, tudo que essa pessoa quer é amor. Busca amor, entende? Sim. E aí, descobrir isso, conhecer Ou eu não vou cobrar muito porque a pessoa talvez não possa pagar. Não possa pagar, isso aí. E tudo isso é porque lá na infância, de alguma forma, ou faltou amor para ela, né? Ou o pai ou a mãe tinha um problema ali de amor entre os dois, e essa criança pegou essa emoção. Né? E aí, como adulto, continua um adulto vivendo uma criança em busca de amor inconscientemente. Venho falar que não é uma crítica, porque toda
essa identificação Tem um porquê, né? que a pessoa tem com a personalidade, sempre tem um porquê. Sempre tem ali uma sombra por trás. E isso não é por mal, mas esse perfil emocional, geralmente as pessoas do emocional que tem Aí acaba entrando muita gente na vida dessa pessoa que são aproveitadores. Sim. Eles identificam, eles têm um radar, cara. Eu atendo muita gente assim aqui. Sim. Então, é a energia que aquela pessoa está ali vibrando, né? Ela está Exato. vivendo nessa energia, então ela vai atrair para Quando- ela mais pessoas. Eu costumo falar que que eu perco muito paciente e ganho muito em resultado. Porque quando a pessoa ela vem se tratar, ela vem com uma dor. Só que eu trabalho na área de psicossomática. Então me fala onde dói e a gente vai mudar o seu comportamento. É basicamente Sim, isso. sim. Só que eu não falo o que a pessoa quer ouvir. E a pessoa fica chateada. Ela se afasta, mas se afasta com a minha gloriosa terapia, porque eu sei que dá certo. Porque funciona. Mas você acaba perdendo, porque você não fala o que a pessoa quer ouvir. E a maioria das pessoas, elas são assim. Né? Como eu falo que aqui é um podcast para quem tem TDAH, eu acabei esquecendo o restante do que eu ia falar. Então, continua falando, Zenilda. Pois é. Mas falar de perfil comportamental, como você falou, e do empreendedor, hoje o problema maior do empreendedorismo, tanto na transição de carreira quanto no negócio dele, é essa aí. A pessoa busca o quê? Ela acha que se ela falar a verdade, ou para o funcionário, ou para o colega de trabalho, ou para qualquer pessoa, se ela falar a verdade, ela vai magoar a outra pessoa. E empreender é você ter uma posição, ter uma postura. identidade, né? Eu falo identidade rara por causa disso. Você ter uma identidade de responsabilidade, de aceitação, que é neutralidade, ressignificação, ressignifica tudo. E aí vem a autovalorização. Porque o empreendedor, ele precisa se autovalorizar. E isso é o quê? Amor próprio. Quem tem amor próprio, quem vive em essência, conhece, sabe quem ele é, se coloca como o centro, porque nós somos o centro. Ó, pessoal, autovalorizar, não super se valorizar, tá? Seu narcisista. Não é autovalorização. Autovalorização que eu ensino no método é se amar. E aí o perfil anterior que a gente estava falando aí, que busca o amor na outra pessoa, é simples, é só aprender a se amar. Nós podemos nos amar. E quando uma pessoa está recebendo, quando ela recebe um elogio ou uma crítica e para ela isso não faz diferença, essa pessoa ela está em harmonia com a essência. Porque não pode fazer diferença. A crítica, você está me criticando, é a sua visão de vida contra mim. Eu não tenho que me sentir ofendida porque você me criticou. Se eu me sentir ofendida, é porque eu preciso dessa sua opinião. Mas é exatamente isso, né? As correções que a gente faz interna. Tem uma frase no budismo que diz assim: o que eu não gosto no outro, eu corrijo em mim. Então você precisa ver o que está acontecendo, o que você não está gostando no outro, para você poder corrigir em você. Né? É o que a gente estava falando, basicamente isso. Esse é um ponto tão chave, tão fácil, né, para a gente entender assim, mas para quem está do outro lado, a pessoa não consegue entender dessa forma. Ela fala, mas eu estou fazendo tudo certo, é assim que é certo. É bem difícil a pessoa entender sem buscar essa ajuda, né? Sem se autoconhecer de verdade e sem tomar uma decisão. Por isso que você precisa sempre de um treinador, ou um coaching, ou um mentor, um terapeuta, porque ele vai ver de fora o que está acontecendo na sua vida e ele vai te dar uma direção. Foge de quem te dá opinião. Opinião não, ele vai enxergar e vai te dar um caminho. Aí a decisão é tua. E falando de fugir de quem dá opinião, né, e ouvir quem dá a direção,
quando estamos identificados com a personalidade, é uma dica aqui, né? Quando a gente está identificado com a personalidade, é muito mais fácil ouvir opinião. Quando alguém vem nos dar a direção, a gente já se sente logo ofendido. Por quê? Quem dá a direção, o mentor, o terapeuta que vem dar a direção, ele aponta, ele mexe ali naquela ferida. E aí dói, e dói mesmo. sim. É doído. A gente sabe, né, que dói, que é uma dor profunda você parar e falar, gente, mas como assim? Essa é a minha verdade, é assim que eu vejo o mundo. E é verdade? Não. É só a sua personalidade, só o seu padrão comportamental. E o padrão comportamental, essa atitude sua é para sua sobrevivência. Porque você precisou aprender, criar essa personalidade para sobreviver. E aí continua sobrevivendo. Mas lembrando, empreender, fazer transição de carreira não é sobrevivência. É, de fato, assumir uma identidade do empreendedor, do líder, né, da pessoa que vai lá e assume um compromisso e resolve desafios e passa a olhar esses desafios como desafio leve. Para de falar que é problema. Porque a maior dificuldade é a pessoa dizer, eu tenho um problema. Já viu que você manda mensagem para a pessoa, como é que você tá? Tô indo. Tá tudo bem? Tá mais ou menos. Não é assim, a gente precisa criar em nós, né? Essa essência, criar não, a gente já tem essa essência, né? São palavras negativas, né? Frases negativas. Sim, a gente precisa ter eu não tô isso. bem, isso não serve para mim, eu não consigo ganhar dinheiro. Não, é sempre fazer frases positivas. Positivas. E não só fazer as frases positivas, mas criar essa harmonia, criar esse ambiente, que foi o que a gente falou lá, né, das pessoas que estão à volta, que é uma das maiores dificuldades, foi uma dificuldade que eu tive, e os empreendedores têm essa dificuldade, é que quando as pessoas à sua volta começam a te questionar, porque você já não está mais sendo bonzinho, e você está tomando atitudes que está deixando a pessoa desesperada, porque você para de ajudar, né? De dizer só sim, começa a falar não, começa a ter uma atitude. E aí é nesse momento que você precisa, às vezes, aceitar, né? Essa ressignificação às vezes, mudança. O que as pessoas não ainda perceberam, que é o que você pensa, você atrai. E o que você sente, você cria. Exatamente isso. E aí essa mudança que eu falo, né, é às vezes mudança de ambiente. Ter coragem de mudar de ambiente. Me diga com quem tu andas e lhe direi quem és. É atração, é aquele magnetismo de igual para igual. Sim. O que você está atraindo para você? O que você está atraindo para você é exatamente o que você acredita. Né? Por exemplo, eu tenho um comportamento assim, eu tenho uma tia solteirona. Por que você é solteira? Porque nenhum homem presta. O que ela está pensando? Que nenhum homem presta. O que ela está sentindo? Que nenhum homem presta. O que ela está atraindo para ela? Homens que não prestam. Que não presta. Porque o universo vai dar um jeito de você ter razão sempre. 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 Eu falo essa questão de universo, mas entenda-se por Deus, criador, arquiteto, seja lá o que for. Mas o universo vai dar um jeito daquilo chegar até você. E chega. E chega. Então, presta atenção no que você está falando, no que você está sentindo. Ela foi assertiva quando falou que o que você está pensando. Ela foi assertiva quando ela falou qual é a frase que está saindo da sua boca. Eu não consigo, aquilo não serve para mim. Teve uma outra frase que você falou também agora há pouco, eu estou falando, é um podcast para TDAH. Mudar a chave, né? Mudar a postura. Falar não quando se tem que falar não. E sim para quando se tem que falar sim. Isso é ter uma identidade. Exato. Ter identidade. Eu me lembro que eu recebi uma mensagem, a pessoa falou assim para mim, mandou uma mensagem, e aí, como é que você tá? Eu falei, tô bem.
Nossa, mas você tá sumida? Eu falei, não, tô aqui. A pessoa, nossa, como você foi carinhosa. Eu falei, não, é a minha identidade. Entende? E às vezes a pessoa fala, ai, mas assim, você vai ser muito individualista. Você se tornou uma pessoa muito fria. Não, não é ser fria. Entenda, empreender é preciso você ter uma posição. Não existe empreender sem ter uma posição. E essa posição não é ferir as pessoas, não vai estar ferindo as pessoas. Lembra do alto valor? É desse alto valor que eu falei. Quando a pessoa sabe qual valor ela tem. Qual valor você tem como empreendedor? Qual o valor do seu serviço? E é independente se você coloca na sua mente, na sua consciência, que o seu trabalho tem esse X valor, só precisa entregar esse valor também. E automaticamente o universo, Deus, a vida, né? Falando, automaticamente, quando nós colocamos isso, entregamos com amor, fazemos o nosso trabalho com amor, vai sim transformar vidas e vai. A mudança externa é incrível, por incrível que pareça. Quando a gente faz essa mudança interna, o externo vai mudar tudo. Eu falo sempre assim: o negócio certo chega, a pessoa certa chega, a parceria certa chega e o reconhecimento, que é o que todo empreendedor, até mesmo a pessoa que está em transição de carreira, o que ela mais busca é o quê? Ser reconhecida. E às vezes não é nem financeiramente, né? É ser reconhecida como ela é. Algo pessoal, sim. Algo pessoal, um amor, ela quer ser vista, né? O T3 Todo mundo quer ser visto, né? O T2 quer amor, o T4 quer o quê? Quer carinho. E tá tudo bem, né? Esse reconhecimento, ele vem quando a pessoa se autovaloriza. Muito bom. E me fala uma coisa, você ajuda a pessoa em todos esses aspectos nesse método Hara? Sim. O primeiro módulo do método Hara, né, começa com o diagnóstico, que eu te falei, um diagnóstico bem detalhado em porcentagem. Eu entrego esse. Existe um gráfico, então. Gráfico. A pessoa responde algumas perguntas. Ela vai responder as perguntas para o Instituto, né? E a partir daquela responde essas perguntas, são 180 perguntas que ela responde, e aí vai chegar um gráfico mostrando todas as personalidades, né, detalhado. Também se a pessoa é mais emocional ou se ela é mais racional, também vem, em porcentagem também. Se ela tem um instinto sexual, que é uma pessoa que cuida mais de si, quando eu falo de instinto sexual, é uma pessoa que olha mais para ela. A gente fala da autoimagem. Isso, autoimagem. Ou se ela é uma pessoa preservacional, aquela pessoa que quer preservar quem ela ama, né? Os queridos dela. Ou se ela é social, aquela pessoa que é mais voltada para o mundo, ela quer mudar o mundo, tudo que ela faz é para o geral. Isso também eu entrego em porcentagem ali, para a pessoa entender. Ela consegue ter um raio-x de toda essa personalidade. Ou seja, uma dicotomia de tudo que ela pensa, acredita, e ali você começa a identificar o que está atrasando o lado dela e começa a modificar para ela alcançar o que ela quer. Seria mais ou menos isso? No primeiro módulo do método todo, eu ensino, né, que são aulas que eu tenho gravadas, eu vou ensinar a pessoa com o perfil dela, ela vai olhar e aprender quem ela se conhecer. São cursos que você está disponibilizando para venda online. Sim. Ah, que interessante. Eu tenho um método. Um método. E como que eu acho esse? Está na plataforma. Como acha nos métodohara.com/RDP. Método Hara. O que você oferece nesse curso? Além das aulas gravadas, tem uma mentoria também? Você acompanha a pessoa? Nesse momento eu estou oferecendo a diagnóstico. Certo. Além desse diagnóstico, eu faço um atendimento de 1h30 com a pessoa. Isso individual. Online. Faço o atendimento que eu vou explicar, fazer essa diagnóstica junto com a pessoa, individual, né? Certo. E todas as semanas, por 8 semanas, quem está adquirindo agora o método, tem uma aula, um Zoom, comigo ali no grupo,
para tirar as dúvidas, para a pessoa perguntar, aquela troca de ideia toda semana, por 8 semanas. São 8 8 aulas. semanas? E Sim. vem cá, me fala uma coisa. Esse método aí, você dá alguma garantia? Sim. Quais são as garantias? Hoje, para quem está adquirindo o método, eu estou dando uma garantia de 60 dias. E se ela, Uau. além de 60 dias de garantia, ela assistindo todas as aulas, ela fala, Zenilda, não gostei, não estou satisfeita, aí eu vou ainda fazer um acompanhamento com essa pessoa e uma mentoria de 2 horas com essa pessoa. E se ela falar, depois de 60 dias, de acompanhar todas as aulas, fazer as atividades que precisa ser feito, que é claro, né? Não é só 60 dias, eu tenho ali um passo a passo. Controle, né? Isso, e a pessoa dizer assim, fez as 2 horas comigo de mentoria e falar, eu não estou satisfeito, eu devolvo o valor para a pessoa. Ó, vale a pena então, hein, gente? Sim. Se você vê que não funcionou, ela tá garantindo que devolve dinheiro. Então, né? Bora aproveitar. Eu já entra aí, já marca aí o método dela, que eu mesmo já vou comprar e vamos ver como é que funciona isso daí. Eu me interessei mesmo, bacana, viu? E como que você, o que você promete nesse seu curso online? Então, Quais são as promessas? Então, eu ajudo a pessoa a ter essa posição, essa identidade, né? Se posicionar com coragem para fazer essa transição de carreira ou até mesmo se conhecer e ver o momento, entender o momento em que ela está e o momento em que ela vai ficar pronta para fazer esse processo em 84 dias, porque no método eu entrego ferramentas para a pessoa fazer essa harmonização. E mesmo assim, se essas pessoas fizerem todas essas ferramentas e mesmo assim não conseguir mudar, acho que isso nunca aconteceu com você, né? Não existe, porque a partir do momento que a pessoa faz esse processo de harmonização da tríade comportamental, né? Conhece a RDP, que é a roda da personalidade, faz essa harmonização da tríade comportamental, essa pessoa já tem uma nova consciência. Como é que funciona como que antes da tríade você falou roda comportamental? RDP. RDP foi o nome que eu dei, né, para a roda, para análise da roda da personalidade, que são as 9 personalidades. Ah, entendi. Né? Então, nesse método, a pessoa identifica, quer dizer, a pessoa responde, você identifica, dá um diagnóstico e dá uma direção. Dou a direção. E ela ainda fica com esse diagnóstico com ela, para ela acompanhar as aulas, estudar, seguindo o diagnóstico dela. Entendi. Agora vamos eu não sei qual T que é. A pessoa que gosta muito de agradar os outros. T2. O T2 é aquela pessoa mais, tipo, emotiva, emocional. Não gosta de machucar ninguém, tá ruim, mas fala que tá bom só para não perder a amizade. Existe um exercício, um só, específico que faz a pessoa mudar esse comportamento? Ou ela precisa enxergar isso nela primeiro, aí você vai conversar, mudar essa crença dela? E se ela mudar essa crença, de que forma você faz para ela ter uma mudança de crença? Essa pessoa que só diz sim, né? Que não quer, geralmente, né? Magoar os outros. Aqui é muito terapeutas, tá? Muitos nesse perfil. Muitos terapeutas, né? Nesse perfil. Por quê? Porque busca até mesmo fazer além, entregar a própria energia para mudar as outras pessoas. E lá no fundo ela está sofrendo porque ela quer ser amada. Então, assim, o primeiro passo aí né, de exercício para essa pessoa... É o bonzinho, né? É o bonzinho. Ela começar a se amar. Se amar. Entendi, porque ela precisa do amor do outro. Precisa aceitação. do amor. A gente vê muito isso, acho que nas redes sociais, né? Sim. O pessoal querendo ganhar like, né? Sim. Pra ver o alto valor baseado no que o outro pensa. No que o outro pensa, né? E se vem uma crítica, né? Vem o hater, fala alguma coisa, a pessoa chora, vai. Eu entreguei. Ou até mesmo, né? Pra gente trabalhar, a gente entrega muito trabalho de maneira gratuita. E aí a pessoa, esse perfil,
ele espera no outro dia, você tem que mandar uma mensagem agradecendo. Porque se você não mandar uma mensagem no outro dia agradecendo essa pessoa, ela vai se sentir muito mal. Porque ela quer que fala, e é um né? reconhecimento. Dizer, obrigada, você me ajudou tanto. E quanto mais fala para essa pessoa quanto ela ajudou, mais feliz ela fica e grata. Essa pessoa é aquela pessoa que tira do bolso dela para entregar, para emprestar, para doar. Entendeu? Ela tira da família. Ó, eu vou falando aqui, tá? Eu fico muito feliz e muito grato quando eu ganho uma caixinha. Além do valor, a pessoa deposita mais alguma coisa. Eu sou um T2? Eu não sei. Mas eu fico muito. Eu dispenso muito obrigado, tá? Mas um Pix eu aceito. Às vezes a pessoa tem mania de falar assim, Zenilda, você como treinadora comportamental, você já conversa com a gente analisando, né? E não é, né? Não é? Você é treinador então, comportamental. Eu passo por isso o tempo todo. Não analisa ninguém. Não, tipo assim, a pessoa fala. Peraí, você tá me analisando? Eu falo, não, você me pagou? Se você me pagar, eu te analiso sim. Agora a gente conversando aqui que nem amigo, vou ficar te analisando? Não tem tá doido? essa. Não? Vou ter trabalho na amizade? Aí eu não ganho. A gente não fica analisando até mesmo porque... Uma questão entender, ética, né? E a ética e outra coisa, para entender, igual você falou, né? Esse T2, como ele faz para mudar? Para eu ajudar essa pessoa, eu preciso entender. Ela é social? Ela é sexual? Ou ela é preservacional? Porque precisa entender, e eu entendendo esse processo, eu sei o que aconteceu, né, nesse diagnóstico que eu faço, eu sei o que aconteceu e o momento que aconteceu lá no passado. E aí eu vou mostrar essa história para a pessoa e falar, vamos ressignificar isso. Fica lá no subconsciente, às vezes está bombardeando você o tempo todo e você já nem sabe mais o porquê. Legal esse método, né? Sim, método Hara. Para adquirir o seu curso, tem que entrar no métodohara.com/RDP Método Hara. Pô, que legal, cara. E quem estiver assistindo esse podcast vai ter desconto? Quem fala, olha, eu assisti o podcast, eu vou dar um desconto. Tem desconto? Se mandar lá no meu Instagram, no direct do Instagram, o podcast, manda lá. Bate-papo descontrolado. No direct do meu Instagram, bate-papo descontrolado, quero minha RDP. Vai ter um desconto especial. Olha, eu não vou perder. Vocês vão perder, gente? Não, ninguém vai perder, já estamos adquirindo. E aí eu vou verificar se essa pessoa está seguindo também, né? O podcast, seguindo os arroba. Mas vai ter um desconto especial, sim. Olha aí, ó. Não pode perder, então. Olha, Zenilda, eu acho que ficou maravilhoso. E como já está dando o nosso horário, você tem algum exercício ou dica para passar agora para a pessoa? Por exemplo, se você é uma dessas personalidades, a gente vai escolher uma só. Como a gente falou tanto do perfeccionista, existe algum exercício que a pessoa possa fazer agora, até mesmo uma pergunta para ela identificar que ela é assim, e um exercício para ela poder ir treinando antes de adquirir o seu curso? Vamos lá. Para quem é um perfeccionista de plantão, né? Aquela pessoa que quer tudo perfeito, o primeiro exercício é começar a parar durante o dia e antes de fazer qualquer atividade da sua vida, qualquer atividade que esteja que fazer, para, senta, respira, inspira e expira e deixa de fazer, saia do piloto automático. Da primeira, assim, escovar os dentes não dá porque a pessoa escova os dentes, mas o primeiro aí, alguma coisa que a pessoa tem o hábito, isso é hábito, aquele hábito que eu falo do piloto automático, de fazer todos os dias, que tem que se arrumar alguma coisa para quem tem uma mesa, vamos colocar, né, uma mesa no escritório e chega e arruma a mesa todo dia, começa a chegar e não arrumar essa mesa. Essa é a dica. Tenta observar, e não é só deixar de arrumar a mesa. Não arruma essa mesa e observa esse ambiente. E começa a olhar o que você está sentindo. Começa a observar as suas emoções nesse momento. Qual é a emoção você está sentindo?
É uma emoção como? E aí, nesse momento que você sem conseguir olhar essas emoções, fecha os olhos e olha para dentro de si e abraça essa emoção, porque essas emoções, ela está te levando a viver no piloto automático, né, sem você nem perceber que você está no piloto automático. Então essa é a dica para o perfeccionista. Mas para os outros perfis de comportamental, né, para todos que estão aqui hoje ouvindo esse podcast, ter um tempo para si. Para quem não consegue, eu vejo pessoas falando, não consigo meditar. Lembra, gente, tudo começa e a meditação, a verdadeira meditação, quando você consegue parar, pelo menos por 5 minutos, ficar com você, com a sua presença. Isso é praticar a presença. Começar a sentir quem você de fato é. Porque nós somos o centro. Quando a gente entende isso, tudo à nossa volta. Muito bem, eu estava praticando enquanto você estava falando e eu posso afirmar para vocês, eu sou hétero. Zenilda, muito obrigado pela sua participação. Você volta mais vezes? Sim, claro. Certeza. É só me convidar. Olha, foi de aqui. prontidão. Zenilda, vamos falar do seu... Eu achei super interessante, conheci ela, como eu falei no começo, conheci ela lá no lançamento de Semente, lá do Érico Rocha. Achei interessantíssimo o trabalho dela. Falei, vai ter conteúdo pra caramba pra passar pra vocês aí de forma gratuita, assim como sempre foi esse podcast. Mas é claro que vocês podem me fazer um pix e eu vou ficar muito grato. Em vez de escreverem gratidão nos comentários, façam um pix pra mim. Eu tô brincando, gente. Vocês sabem que eu não faço isso por dinheiro. E eu sou um T2. Eu tô aprendendo também, vocês também podem aprender. É muito bacana, né? Esse negócio de personalidade é fantástico. Então, Zenilda, a gente vai começar a se despedir aqui. Eu agradeço vocês por estarem com a gente até esse momento. Se vocês puderem divulgar o trabalho dela, tá? É só um cliquezinho, pode clicar em gostei, ativa os sininhos para receber novas notificações. Se você estiver vendo esse podcast através do YouTube. Nas outras plataformas, podem entrar em Eurico Merhori, Fluir da Vida Oficial, ou no próprio YouTube, podcast Bate-Papo Descontrolado. Esse é o nosso podcast, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma pergunta, pode fazer, que de prontidão ela vai estar lá para responder, ela vai estar junto na nossa plataforma. Quero agradecer desde já, Eurico Merhori, podcast Bate-Papo Descontrolado. Fui!